Você sabia que as nossas palavras, ela exerce uma grande influência no mundo espiritual? Aceitem a paz do Senhor. Quem fala com todos vocês é a sua irmã em Cristo, Daniela Souza. Se você deseja entender melhor sobre esse tema e saber mais, fica conosco até o final desse vídeo, já vai compartilhando com os teus amigos, porque eu tenho certeza que esse vídeo irá ajudar muitas pessoas que não sabem o poder que as nossas palavras ela têm. Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, das nossas palavras pode sair vida, mas pode sair morte também. A Bíblia mostra que Isaac teve 2 filhos, um filho chamado Jacó e um filho chamado Esaú. Jacó roubou a bênção do irmão. E sabe por quê? O irmão dele ficou tão triste, tão chateado, porque o pai liberou palavras de vida e palavras de prosperidade sobre a vida do irmão. Só que Esaú acreditava, assim como Isaac, assim como Jacó, que as palavras de um pai tinha tanto peso sobre a vida de um filho que poderia regar o destino dessa pessoa por essas palavras. Por isso eles entendiam que o peso da palavra de um pai se tratava de algo espiritual que iria se realizar. Ou seja, quando Isaac liberou a palavra sobre Jacó, ele autorizou Jacó a receber bênçãos que estava sobre ele, que ele havia recebido do pai dele, Abraão. Então, quando a Bíblia diz, se tu uma bênção, está falando da capacidade de administrar as palavras a qual saem dos meus lábios. Quando Deus diz, se tu uma bênção, quer dizer, cuida do espiritual que está ligado a você. Quem utiliza muito computador vai entender a comparação para ficar mais claro sobre o tema que nós estamos falando. No computador tem os arquivos que precisam de uma extensão para que venha abrir determinado documento. E sabemos que no mundo espiritual é desta forma também, pois as nossas palavras são extensões da gente. Por quê? Se nós estamos conectados em Deus, então se eu liberar palavra de vida, será vida que irá existir sobre a minha vida. Se eu liberar para aqueles que já têm filhos, palavra de vida sobre a vida dos filhos, vai haver palavra de vida. Agora, se eu liberar palavras de negatividade, você vai estar colhendo o fruto daquilo que você está falando, aquilo que você está plantando, dizemos assim. Eu quero que você imagine nesta comparação uma árvore cheia de galhos. Os galhos são a extensão daquela árvore. Eles estão ali presos, conectados em meio àquela árvore. E eu quero que você entenda que as suas palavras são como galhos. Não tem como um galho podre permanecer no tronco de uma árvore a qual é boa, a qual está saudável. Para ele permanecer ali, para ele ser saudável, para ele estar naquela árvore, ele precisa ter frutos saudáveis. E nossas palavras podem trazer vida e produzir vida, ou podem trazer morte, produzir, que depois acaba caindo, se destruindo, ou seja, é o poder daquilo que você fala. Se você não sabe, nossas palavras podem atrair bênçãos para nossas vidas, assim como pode repelir as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas também. É por isso que a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Por exemplo, para você entender melhor, a palavra moleque é uma palavra que muitas pessoas citam, chama até mesmo os seus filhos, né? Quando está chamando, vem cá, moleque. Mas você sabe qual é o significado desta palavra e o mal que esta palavra ela está trazendo? Moleque deriva de um deus pagão dos amonitas, chamado Moloque, a qual recebia sacrifícios, oferendas. Dentro da sua imagem tinha fogo e acontecia coisas terríveis. A palavra do Senhor nos fala sobre isso. Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 7. Ou seja, quando você fala, esse moleque não tem jeito, você, em outras palavras, está entregando essa criança a sacrifício a esse Deus
chamado Moloque. E se você não sabe, Moloque é uma entidade espiritual maligna das trevas, que recebe poder através de atos e coisas ruins, a qual os homens praticam, a qual fazem. Então isso não é nada bom. Outra palavra que a gente ouve muitas pessoas dizer é danado. Significa filho legítimo, que vem do latim. Dominatus, que é condenado, rejeitado. O significado desta palavra, que é judicial, princípio, ela transbordou para o campo espiritual e ganhou ainda mais um peso negativo. Ações reprováveis, condenado ao inferno. Olha o significado, o peso que essa palavra tem e que tanta gente fala toda hora. Então nós precisamos vigiarmos, porque ela tem o significado daquele que é condenado ao inferno, ao fogo eterno. Quando você diz que alguém é danado, será que você entende o poder no mundo espiritual que você está liberando através dessa palavra? Às vezes você pode pensar, é só uma palavra. Não é, você está liberando no mundo espiritual e isso está trazendo ruínas para a vida dessa pessoa. Se você disser essas palavras sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre a vida do teu filho, meu irmão, você está trazendo um grande mal sobre o ambiente que você está falando esta palavra. Isso trará uma grande amarração para o teu caminho. Palavras de negatividade também, isso impede muito a realização de bênçãos sobre a tua vida. Por exemplo, isso não dá, isso é impossível para mim, ninguém gosta de mim. A gente ouve muitas pessoas a qual falam isso. E quanto mais você fala com os seus lábios essas palavras, mais você está trazendo atraso para a sua vida. Quanto mais você colocar negatividade nas suas palavras e palavras a qual traz ruína para o teu caminho, mas você está atrasando o teu caminho, você está atrasando aquilo que Deus ele tem para a tua vida. Então, por isso é muito bom a gente analisar antes da gente falar aquilo que a gente está falando. Tem pessoas que ele fala a palavra, mas ele não sabe nem o significado, porque ouve outra pessoa falar e sem saber o contexto daquela palavra, começa a falar também e muitas das vezes está trazendo um bloqueio espiritual sobre a tua vida muito grande. Tem pais que muitas das vezes ele começa ainda criança, quando a criança age com alguma atitude que ele não gosta e ele já começa, esse danado, desde pequeno, e mal ele sabe que ele está trazendo para a vida daquela criança uma maldição a qual irá atingir toda a vida dela. Não estou falando que o poder de Jesus não pode quebrar sim, só que para isso tem que ter uma busca constante e você precisa mudar também o contexto das suas palavras. Mude hoje a forma como você fala, começa a falar que os teus filhos são uma bênção de Deus, começa a profetizar que os teus filhos serão instrumentos na obra de Deus, que te darão orgulho. Pare de falar que o seu salário ele não dá para nada. Para de falar que o lugar que você trabalha é um lugar conturbado. Começa a profetizar a partir de hoje bênção para a tua vida, porque se você falar que o teu trabalho ele é um lugar conturbado, vai ficar conturbado mesmo. Se você falar que o teu salário não dá para nada, ele nunca vai dar para nada mesmo. Porque você está profetizando isso para a sua vida. Você está trazendo morte para o teu caminho. Mas que a partir deste momento que te está ouvindo este vídeo agora, você possa entender que você precisa trazer vida para a sua vida. Suas palavras, elas precisam gerar vida, ou seja, trazer bênção para a sua vida. Tem pessoas que usam a palavra praga. Essa palavra, ela vem do grego. Significa golpe, ferida, aflição, desgraça, surra. Pelo latim também tem um significado. Aí é conforme cada região, cada país se transforma em chagas, doença. Ou seja, quando você fala a palavra praga, você pode estar chamando uma pessoa doente. Você pode estar condenando essa pessoa a alguma coisa, a ser uma pessoa de dores. Praga também está ligado à maldição, praga também está ligado à condenação de Deus.
Então precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras. Por exemplo, essa praga não para de me incomodar. Fala sem pensar o mal que está trazendo quando você está falando isso para a vida da pessoa. É como eu disse no início desse vídeo. A partir do momento que quando você fala essas palavras de maldição, você está trazendo maldição para a tua vida, porque é uma extensão e você está trazendo bloqueio e você precisa mudar tudo isso, mudar esse contexto. E você sabe que se uma parte do corpo estiver doendo, estiver machucado, todo o corpo irá sofrer. E a mesma coisa é a árvore, ela sofre quando tem galhos podres, galhos que não estão saudáveis. Eu quero que você entenda que o diabo ele usa as palavras para trazer condenação. Eu quero aqui dar um conselho para você: não permita palavras espirituais místicas dentro da tua casa. São palavras a qual você não sabe o significado, que você não conhece e que você deixa entrar para dentro da tua casa através de louvores, através daquilo que você ouve, daquilo que você muitas das vezes vê na internet, ou seja, que você tem um acesso. Procura sempre pesquisar, procura sempre se informar qual é o significado daquela palavra para não trazer bloqueio sobre a sua casa. Tem gente que está debaixo de poderes espirituais malignos, porque tem permitido seus filhos acessar conteúdos a qual na verdade são oferecidos a demônios no mundo espiritual. Recentemente eu estava pregando em uma igreja e chegou no final do culto uma irmã até a mim e essa irmã ela pedia oração para o seu filho e ela falava que devido a um conteúdo que essa criança teve acesso, essa criança já não tem mais nem vontade de ir para a escola estudar, não quer ver ninguém, ou seja, entrou em um contexto espiritual profundo. E a primeira coisa que eu olhei para ela e falei: irmã, essa criança está sendo aprisionada no mundo espiritual, mas para esse impedimento ser rompido, precisa desfazer disso dentro da tua casa. Porque tem pessoas que estão vivendo debaixo de bloqueios, de prisões espirituais e não sabe. E é por conta daquilo que tem deixado, que tem autorizado entrar dentro da sua casa. Por isso eu quero dizer, quem é pai procura acompanhar o que é que o seu filho está acessando, o que é que o seu filho está vendo na internet. Porque muitas das vezes pode parecer que é alguma coisa para a criança simplesmente ficar dentro de casa ali, mas quantas palavras que está sendo liberada ali de maldição sobre a vida daquela criança e sobre a casa desta pessoa, e daí começa tantas coisas a acontecer ruins e muitas das vezes a pessoa não sabe o porquê que é que está acontecendo aquilo, mas foi porque houve palavras malignas que foram liberadas para dentro daquela casa. Essas palavras são extensões espirituais que estão ligadas a espíritos malignos, estão ligadas a entidades, estão ligadas a oferendas de ocultismo e você precisa se atentar a tudo isso. É por isso que algumas crianças estão sobre elas com tantas extensões malignas sobre a sua vida que não param de ficar doentes, não para de dar problema para os pais, não para de surgir tantas situações que os pais muitas das vezes não entendem. Já chegou até mim pessoas falando que muitas das vezes deixou a criança ficar ali na internet, mas não observou o que é que estava vendo também e a criança já não dormia mais. A criança começou, de repente, ter aquela mudança de comportamento, porque são ataques malignos que estava tendo no mundo espiritual, enquanto aquela criança estava tendo acesso a tudo isso. Por isso eu torno novamente falar, você que é pai, procure acompanhar mais de perto o que é que o seu filho ele tem acessado. E você que faz o uso também da internet, você que também acessa conteúdo, sempre procure analisar aonde é que você está acessando. Procura ter muita cautela, porque tem muitas coisas boas na internet, mas tem muitas coisas que também por trás existem muitos altares malignos. Eu sei que esse vídeo ele pode muitas pessoas até mesmo achar que ele está longo, mas eu preciso explicar de uma forma clara para que você venha entender e para que você não venha ser enganado pelo inimigo.
porque nós sabemos que o inimigo ele não vem na forma que a gente acha, mas muitas das vezes ele vem por meios a qual as pessoas não observam à sua volta e é onde entra atuações terríveis no mundo espiritual maligna. E lembrando que é necessário sim, também você estar orando muito, consagrando a tua vida ao Senhor e lembrando que o mundo espiritual ele existe e ele é real. E nós precisamos sim vigiar, pedir ao Senhor sabedoria e vigilância e constância na presença de Deus para nós não darmos legalidade ao território do inimigo sobre a nossa vida. Eu já vou concluindo esse vídeo por aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Compartilhe com mais pessoas para que mais vidas venham ser alcançadas e venham também estar em alerta e dizer não às obras de ocultismo sobre nossa vida e sobre a nossa casa. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, deixa aqui nos comentários e que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.